Boa tarde a todos e a todas, né? Boa tarde em especial, né? Todos da congregação, as irmãs que estão aqui presentes, para a gente compartilhar nessa tarde, né? Aqui no Brasil é tarde, um pouco sobre o amor de Deus. Eu me chamo missionária Ivoneide, sou discípula do Bispo Miguel, Bispa Nezinha, do Ministério Vida, aqui no Maranhão, na cidade de Davinópolis, né? E eu vindo ali do meu trabalho para me entregar um pouco sobre Deus, né? E aí eu disse, Senhor, eu gostaria que você falasse comigo e me preparasse alguma coisa que eu preciso viver também esse momento contigo. E eu abri, procurando algumas ministrações que eu sempre faço quando eu estou mesmo assim meditando, e eu começo a rabiscar. E aí eu lembrei de uma conferência que eu participei em 2018, olha, muito longe, fui longe. E lá eu vi, né, um tema chamado Reino Revestido, Investido. Reino investido, meu Deus, reino investido. E aí eu fui ler toda aquela ministração, todas aquelas anotações que eu fiz na época, e eu quero compartilhar com vocês, porque me fez um resgate tão grande na minha vida. E essa ministração foi na Bahia, né? Eu estava ali na base missionária de Bahia, e eu fui ministrada pelo pastor Paulo nessa época, e me veio, né? E eu fui estudar mais um pouco sobre daquilo que eu tinha escrito, e Deus, ele me tocou, eu acredito que ele vai falar com vocês nessa compartilhamento da palavra. O nosso texto base, hoje nós vamos estar trabalhando com Samuel, 1 Samuel 15, 22, né, que retrata um pouquinho sobre, né, o governo aí de Saul. Mas eu quero, assim, paralelamente, trazer umas três pontos, né, importantes que fala sobre, né? E aí eu trago como subtema quem prova desse reino na Bíblia e aqui na Terra, né? Quem prova desse reino. E aí me trouxe, né, essa referência, né? Deus trouxe essa referência para mim de 1 Samuel 15, 22, que diz assim: Porém, Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto fazer uns holocaustos e sacrifício, como em quem se obedece à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar. E eu, né, pensando em quantas coisas nós, enquanto cristãos, fazemos, talvez até sem perceber algumas dessas situações, acreditar que nós estamos fazendo algo para Deus e de repente você vai na frente de Deus, pedir que a mão de Deus está sobre nós e de repente você tira a mão de Deus, pedir que Deus coloque seus passos ali adiante daquela situação e de repente você quer passar, dar um passo mais largo do que Deus. E algumas vezes são, né, até inconsciente. E esse texto vem falar sobre isso para nós, falar sobre isso para nós. Eu até anotei, deixa eu só aqui. Quando Deus está falando, né, com Samuel, Samuel automaticamente está tendo um diálogo ali com o rei Saul. E o texto, na essência, ele diz que Deus quer valorizar mais o coração que submete às coisas de Deus, às provas de Deus, às obras de Deus. E a obediência, nós já sabemos que essa obediência ela nos traz bênção. Então, precisava de um governo, não que governava para si mesmo, mas em obediência a Deus. E foi aí aonde, né, Saul se perdeu dentro do seu governo.
E a palavra traz também como, assim, como a essência que obediência não é fazer ritual vazio ou ter uma religiosidade sobre o que é Deus, sobre a palavra de Deus. Sacrifícios, né, que às vezes a gente faz sem ter um propósito. Oferendas que são os votos sem obedecer de fato, né? E aí eu quero falar sobre isso, compartilhar sobre isso hoje, né, para todas nós. Então nós vimos que nós vivemos num mundo, irmãs, que onde no mundo que onde o homem ele quer governar, né, pela sua própria força, pelas suas próprias vontades, né, decidir os seus caminhos sem buscar a Deus, né? Decidir as coisas sobre a sua vontade. E aí quando nós fala desse reino investido, é diferente. O reino verdadeiro é aquele que traz Deus como centro de todas as coisas. Mas o reino de Deus, ele funciona de uma maneira diferente do que o reino do homem que nós estamos falando. Então, o reino de Deus, ele é um reino investido aos olhos do homem. Então, nós mesmos que investimos essa obra de Deus, dizer que, né, que fala com Deus, mas não obedece, estar com Deus, mas não confia, não anda pelos esses princípios da palavra. Então, basicamente assim. E nós temos uma palavra essencial, que é a obediência. Né? Obedecer é maior do que se impressionar. Então, nós não podemos trazer ou fazer algo para Deus para impressionar Deus, porque Deus já nos conhece. Deus já nos conhece. Então, nós precisamos viver a palavra de Deus em perfeitas condições. Então, nesse mundo, quem manda é o maior. Nessa comunidade, nessa sociedade que nós vivemos. Quem manda é o maior. Quem tem mais é, quem tem mais é mais valorizado. Quem aparece mais é mais conhecido. Mas para Deus não é assim. Mas o reino de Deus não é assim. No reino de Deus, o maior é aquele quem serve. No reino de Deus, o forte é aquele que se rende. No reino de Deus, o exaltado é quem é primeiro e aprende a obedecer. Esse é o reino. Esse é o reino investido dentro da palavra. Então, o reino de Deus não começa fora de nós. Ele não começa aí. Ele começa onde? Dentro de nós. Dentro de nós. Lucas, ele nos traz essa afirmação. 17:21, Lucas, ele diz que porque o reino de Deus está entre nós, sobre nós. E foi bem aí, né, que Saul é a prova, exemplo na Bíblia, que fez um reino investido. Porque Saul, ele foi escolhido por Deus, ungido como rei, separado para governar Israel. Porém, ele queria viver um reino baseado nas aparências, na vontade humana, na aprovação das pessoas. E aí, 1 Samuel 15:24, ele nos diz que então disse Saul a Samuel: pequei, portanto tenho transgredido o mandamento de Deus e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvido às suas vozes. Quando ele reconhece, ele já tinha provado desse reino investido. E trazendo para nós
É aquilo que eu disse anteriormente. É quando nós dizemos que confiamos e, de repente, nós fraquejamos na nossa fé. É quando nós renunciamos sem propósito. É quando nós oramos sem intenção. Intenção, sem intenção. As nossas orações ela tem que ter sentido, ela tem que ser intencional a Deus. E Saul queria agradar as pessoas, mas não queria agradar a Deus. Ele tinha posição, mas ele perdeu a presença de Deus. Ele perdeu a presença de Deus. Ele tinha aparência de rei, mas lhe faltou-lhe a obediência a Deus. E quando nós traz isso para a nossa vida espiritual, para o nosso ministério, para a nossa família ou onde nós estamos, aí é onde você está sentada, aonde você está ouvindo a minha voz. Vamos imaginar de como que nós estamos. Será se nós não fomos um pouco de Saul? Ou se ainda nós estamos dessa forma? O governo do homem, nós podemos perceber que é temporário. Se nós trazermos aqui o governo político, ele é de 4 em 4 anos, de 6 em 6 anos, de 2 em 2 anos, até mesmo as instituições, ela tem ali um tempo para governar. Ela tem um tempo para governar. E o reino de Deus, não. O reino de Deus, ele permanece para sempre, na minha e na tua casa, na minha e na sua vida. E nós precisamos fazer essa reflexão. Nós precisamos trazer isso para nós que somos capacitados, para nós que fomos chamadas, né? E nós precisamos entender basicamente esse propósito de Deus nas nossas vidas. E quando eu compartilho para vocês o que está em Salmo 145, 13, que ele traz, o teu reino é um reino eterno. O que é que Jesus está dizendo? O que é que Deus está dizendo? Que o reino dele é o quê? Eterno, não é temporário. O teu domínio dura por todas as gerações. Então, qual que é o nosso propósito na palavra de Deus? Levar as boas novas. Ide e fazei discípulo, e pregai o evangelho a todas as criaturas. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. É a palavra que diz. É a palavra que nos afirma dessa forma. É a palavra que nos ensina também. E aí, quando eu estava ali estudando, pegando esses tópicos lá de 2018, 2018 ali, e aí eu fechei os meus olhos e vi aquelas tendas que na missões a gente coloca muitas tendas ali para a base missionária, para fazer o trabalho da obra de Deus, ou o trabalho comunitário, e veio aquelas minhas presenças, e veio aquelas minhas visitas lá naquele interior da Bahia, ali no Monte Vidinho. E aí eu trago uma pergunta dizendo, o reino de Deus muda primeiro quem? Nós. O reino de Deus, ele muda quem? Nós. E muitas pessoas querem mudar externamente. E a nossa mudança, ela tem que ser de dentro para fora. No nosso casamento, ele tem que ser de dentro para fora. Na minha casa tem que ser estabelecido o reino de Deus, não o reino investido. Na minha família, a minha linguagem tem que ser estabelecido essa palavra. No meu ministério e no meu trabalho. Então, Deus, primeiro, ele muda o meu interior. Como pessoa, como mãe, como esposa, como discípula e como filha do Pai Eterno. E Romanos, ele nos confirma isso. Romano, ele nos confirma lá em Romanos 12, 2,
Eu acredito que vocês podem anotar depois. Eu estou indo rápido por conta do tempo. E a palavra, ela diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Nós temos que nos permitir, mas essa boa, agradável vontade de Deus, perfeita de Deus. O reino não será visto fora quando ele transforma dentro. Então, nós precisamos nos permitir, como pastores, como os missionários, como os líderes, como pessoa que ama e teme ao Senhor, ser experimentada pela boa e perfeita vontade de Deus. E quando nós estamos falando em um grupo de mulheres. Nós precisamos transformar o que está dentro de nós. Nós precisamos transformar os nossos pensamentos, o nosso caráter, nossa forma de falar, a nossa forma de agir em qualquer que seja o lugar. Eu falei anteriormente do nosso ministério, eu falei da nossa casa, eu falei do nosso trabalho, eu falei aonde eu estiver. Aonde eu estiver, esse reino, ele tem que ser estabelecido. Então, nós, como mulheres ungidas, como vaso cheia da glória, nós precisamos viver esse tempo, essa nova estação nas nossas vidas. Mas nós percebemos que no nosso meio, aonde nós estamos, pregando, levando a palavra, ouvindo, nós identificamos mulheres que estão vivendo cansadas, quebradas emocionalmente, carregando dores, traumas, vivendo o contraditório do reino. Vivendo o contraditório do reino. Mas Deus, ele não unge vasos perfeitos. Deus, ele não unge vasos perfeitos. Deus, ele unge vasos disponíveis. Precisamos ser essa criatura criada por Deus disponível para esse reino. Em 2 Coríntios, ele nos retrata, 4:7, ele nos retrata que temos, e porém, este tesouro em vasos de barros, para que a excelência do poder de Deus seja feita em nós. Então, quando Deus ele fala dessa forma, para que a excelência do poder seja feita de Deus e não de nós, o que Deus está dizendo? Que nós somos esse vaso de barro e que ele precisa refazer de novo. Nós precisamos permitir que Deus amasse todas as aflições, todo o egoísmo, todo o pecado, tudo aquilo que nos afasta de Deus e nos refazer novamente para a presença. Para a presença. Para a presença. Há essa diferença. Ser ungida pelo homem e ser ungida no altar. Aí está a diferença de ser ungida pelo homem e ser ungida pelo Espírito Santo. Esse é o propósito. Porque quando nós permitimos que sejamos altar do Senhor, essa unção nos transforma. Os relacionamentos são transformados, os nossos filhos são salvos, os casamentos são blindados, os nossos ministérios são no propósito de Deus. Quando nós permitimos.
Então, quem vive no reino de Deus faz a diferença onde ela chega. Quem está com Deus, a presença dele está. Quem teme a Deus, ele vivifica o evangelho. Quem confia no Senhor, ele é como flecha. Como flecha. Tem um alvo, que é Cristo Jesus. E aí é onde nós podemos alimentar, sustentar, viver esse reino. Nós temos os nossos lugares secretos. O lugar secreto, ele sustenta o reino dentro de nós. Porque não existe reino. Não existe a presença. Não existe a vontade de Deus. Não existe o milagre se você não tiver intimidade com Deus. Se você não buscar intencionalmente esse Deus, esse Espírito Santo. Então, nosso lugar secreto, nós temos a congregação unida em Cristo. É uma congregação que eu tenho assim, muita admiração, muito paixão. Eu queria ter tempo, como diz, para estar em todas as lives, porque lá é na congregação que ela me ensinou o que é um lugar secreto. Porque é orando sem cessar, é se entregando a Deus todos os dias, de manhã, tarde, sabe? É buscando esse Deus com intencionalidade. É no silêncio diante de Deus, é uma coletividade de oração, são joelhos dobrados, são lágrimas derramadas. É aí o lugar secreto. É em todas essas circunstâncias. Mateus, ele vem nos dizer que, Mateus 6,6, ele vem nos dizer que tu, porém, quando orares, entre no seu quarto, fechando a tua porta, ore ao teu pai que está em secreto. Ao seu pai que está em secreto. É isso que me faz, sabe, estar feliz. É saber que Deus está aqui dentro, sabe? O que eu falo é um propósito dele. O que eu faço é um propósito dele. Embora às vezes nós erramos, porque não somos perfeitas, mas vamos lembrar que existe o Espírito Santo dentro de mim, dentro de você, na sua casa, no seu lar. Então é nesse lugar secreto, irmãs, que Deus nos fortalece. É nesse lugar secreto, irmã, lendo a palavra, orando, se reconhecendo, se arrependendo, que Deus nos corrige. Sabe? É nesse lugar secreto quando nós nos arrependemos, como diz a Bíblia, e dizia João Batista, arrependei-vos. É ali que ele nos direciona. É ali que ele fala conosco, intencionalmente, constantemente. É ali. Então, a gente percebe que para falar de Deus, ele precisa de um palco. Muitos, né, para falar de Deus, precisa ter, né, todo esse planejamento, toda essa mídia. Mas eles não querem um lugar secreto. Eles querem multidão. Mas eles não querem os dons. Mas não querem a intimidade com Deus. Não querem intimidade com Deus. Então, toda prova que Deus nos coloca tem um propósito. Toda prova tem um propósito. Olha, quando Deus sabe a quantidade de fio de cabelo que tem na tua cabeça e na minha cabeça, irmãs, é um propósito. Toda prova que enfrentamos,
são pequenas diante do Deus que nós servimos, do Jesus que suportou o sacrifício da cruz por nós. Este é o meu Jesus. Este é o seu Jesus. Em Romanos ele diz, 8:18, ele diz, porque para mim não tenha por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória em que nós há de ser revelado. Então, quando você estiver se sentindo fraca, cansada, sem direção, talvez, ou as maiorias das vezes, achando que é o fim. Não é. É a mudança que Deus está fazendo em você. É a mudança de estação na sua vida. Eu passei agora por essa prova, vivendo esse versículo, quando a gente diz viver o versículo, é entender o versículo e dizer, Deus faz esse versículo ser revelado em mim. É com a palavra, orar com a palavra, declarar com a palavra. Então, porque Deus continua, gente. Deus continua no meu e no teu caminho, Deus continua na tua casa, Deus continua no teu trabalho, Deus continua em toda parte. Em toda parte, Deus continua. Mesmo nas angústias que nós passamos, mesmo nos desertos, Deus está ali conosco. Ele continua conosco. É por isso que o reino de Deus, ele exige obediência. Exige preparo. O que é isso? É obedecer. Preparo, ele é a palavra. É entender, é pedir ao Senhor, Senhor, me dê discernimento dessa palavra. Profetizar, para que Deus possa te modificar. Porque no reino de Deus não existe improviso, irmãs. O reino de Deus é Deus. É o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, antes de nós fazer qualquer coisa, peça para ser usada por Deus. Antes, chame Ele, que Ele te capacita. Peça para que Ele nos treine. Pede a prova. Antes de Deus usar, Ele chama. Ele capacita, irmã. Ele treina, Ele prova. Nós temos que nos apresentar diante do Senhor. Nós temos que ser aprovada pelo Senhor. Então, Jeremias, ele vem dizer para nós que antes que eu e você se formasse no ventre, ele já nos conhecia. Ele já nos conhecia. E o que a gente vê, até mesmo o que nós fazemos às vezes, irmã, temos que ser sincera com Deus, porque Ele sabe todas as coisas. Muitas vezes nós queremos colher, mas nós não plantamos, nós não somos fiel na casa do Senhor. Nós queremos receber, mas nós não sabemos entregar. Nós temos que saber entregar, não só receber. Nós queremos ter dons, pede dom para Deus, mas não querem ter esse compromisso da palavra, de falar, de fazer a obra. Permitir que esse reino se estabeleça na sua casa, no seu trabalho, no seu ministério, fazendo a tão boa obra e agradado de Deus. Então, na palavra do Senhor, em Eclesiástico 3, ele vem dizer para nós, ele fala sobre o templo, sobre o plantio. Mas no reino de Deus, quem planta o quê? Colhe.
Quem busca, encontra. Quem permanece, frutifica. Então não fica no meio do caminho, não, irmã. Não deixa seu irmão no meio do caminho, não. Eu acho que uns, tem uns 3 meses eu contei um testemunho de um senhor que veio trabalhar aqui comigo na escola. E eu vi esse homem, não dá, assim, eu tratava ele mesmo, o funcionário aqui, bom dia, boa tarde, bom dia, Senhor. Para todo mundo, para mim é crente, eu dou paz, Senhor, graça e paz. Eu não sei diferenciar. É para todo mundo eu faço isso. E eu tive a oportunidade de ouvir esse homem, e ele disse. E aí ele se debruçou e falou que era pastor há 17 anos e que estava afastado dos caminhos do Senhor e contou o motivo. E eu disse, vamos orar, irmão. Não vamos deixar que o inimigo, Satanás, lhe tire, lhe roube essa paz. Que você possa voltar a servir o reino, a servir a palavra, andar, se alimentar dela, porque tudo vem dela. Tudo vem da palavra. O seu alimento vem da palavra, o seu vestir vem da palavra, a sua casa vem da palavra, o seu fôlego de vida vem da palavra. E nós temos que permitir que continue sendo essa leveza nas nossas vidas. Aí eu trago, né, fazendo essa relação com essa live que fala sobre os dons e o fruto do Espírito. E aí a gente traz os dons, né, como que são as capacitações dadas pelo Espírito Santo. Servir o reino. A gente pede, mas não quer ter compromisso, não quer ser capacitado, sabe? Em 1 Coríntios 12:4 diz, horas, há diversos dons, mas o Espírito Santo é quem? É 10? É 20? Não, é o mesmo. O Espírito Santo é o mesmo. E a palavra diz, que lá na palavra diz, é o dom da profecia, da cura, do discernimento, da sabedoria, da fé, de línguas, interpretação. A palavra do Senhor nos traz isso. Os dons mostram o poder de Deus. Mas existe algo muito mais além, muito mais importante, que é o fruto. Que é o fruto. E lá em Gálatas ele traz claramente quem é eles. Ele fala que é o amor, ele fala que é a alegria, ele fala que é a paz, ele fala que é a longanimidade, ele fala que é a benignidade, ele fala que é a bondade, a fé, ele fala que é a mansidão, ele fala que é o domínio próprio. Ele fala. E esses dons, ele nos revela quem é Deus através de nós. Mas os frutos, irmãs, ele revela quem Deus está formando dentro de nós. O fruto é quem Deus está gerando dentro de nós. As pessoas, talvez, pode até ter dons, ainda não vive transformados. Ainda não vive transformado, sabe por quê, irmã? Porque Saul ele tinha uma posição. Lembra da história de Saul? Mas ele não tinha obediência. Lá na fala anterior, Davi, ele tinha coração aquebrantado e buscava a presença de Deus todo, todos os dias, com intensidade, com intimidade. Então, esse reino investido, ele nos ensina isso. Menos aparência, mais ausência, mais essência. Menos ego, irmãs, mais presença. Menos vaidade, mais obediência. O reino investido nos ensina que nós precisamos inverter dessa forma. E aí, às vezes a gente se pergunta, hoje eu estou me perguntando, ô Ivoneide, missionária, até quando?
Até quando, minha filha, você vai querer viver nesse reino investido? Ei, irmã, mesmo a gente trazendo a palavra fala com você, mas quando você começa a falar, você sente, você sabe que ainda precisa mudar algo na sua vida. E nós temos que ter decência disso, porque nós estamos aqui para ser transformada todos os dias, para ser quebrantada todos os dias. Até quando Deus está chamando-me para viver esse reino verdadeiro? Deus está te chamando aí, aonde você está, quem está me ouvindo, quem vai ouvir essa mensagem depois, Deus está te chamando para fazer essa reflexão. Fazer essa reflexão dentro da sua casa, dentro da sua família. Uma família para cuidar, nós temos uma família para cuidar, para viver, ensinar, viver esse reino verdadeiro. O ministério para frutificar. Não adianta você tá com o seu ministério nas suas mãos e você não dar fruto para o evangelho. Vidas para ser alcançada para Jesus. Vocês lembram? Aqui, ó, os dons revelam o que Deus faz através de nós, mas os frutos revela quem Deus está formando dentro de nós ou gerando. Quem é? Que tipo de pessoa você quer ser gerada por Deus? Que tipo de mulher, de esposa, de líder você quer ser transformada, formada por Jesus? Eu estou concluindo dizendo assim que o reino de Deus ele precisa começar, ele precisa ganhar olhares, amor dentro de nós, dentro da nossa casa, no nosso lugar secreto, porque lá em Mateus ele diz, eu não sei o versículo todo, mas eu vou tentar aqui falar, em Mateus 6:33, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que é que Deus está dizendo? Ei, se tu me obedecer, se você andar comigo, se você me buscar no secreto, se você tiver intimidade, não faltará nada para ti, porque tudo que você precisa eu te dou. Eu te dou eu te dou o que vestir, eu te dou o que comer, eu te dou paz, eu te dou alegria, eu te dou. Deus está dizendo isso para nós. Acrescentadas, irmãs. Não é tirada, não. E aí eu convido, se vocês me entenderam, não vamos viver um evangelho de aparência. Deus, ele busca que nós vivemos o Deus que transforma, o reino de Deus que transforma, que traz salvação. Não queira ser usada. Não queira ser usada, irmãs. Queiram ser transformadas todos os dias pelo evangelho. Não queira apenas o dom disso, dom daquilo, dom não sei de quê. Não queira. Mas busque também os frutos. Porque é esses frutos que vai fazer a diferença nas nossas vidas. Porque é o próprio Cristo gerando, é o próprio Deus dentro de nós. Então vamos viver esse reino verdadeiro. Ouvir a voz do Senhor, permanecer fiel na prova, frutificar para que haja, haja vidas rendidas aos pés do Senhor, fazer essa diferença nessa geração. Eu trabalho na educação e vejo o quanto uma criança de 7 anos é sedenta por Jesus, porque na sua casa não tem ninguém que fale de Jesus para elas. Eu vejo jovens que só ouvem falar em Jesus quando a gente faz a roda de conversa para oração as 2 vezes por semana.
Então, irmãs, eu convido vocês para que nós possamos ser essa ferramenta, esse instrumento, aonde você quiser, tiver na sua casa, no seu trabalho. Às vezes a gente não quer falar de Jesus para o amigo que trabalha, mas se ele está de cabo baixo, ouve ele e diz: Jesus te ama. Você já falou de Jesus. Eu gostaria de orar por vocês. Aonde você estiver sentada, não sei como você está, eu gostaria de convidar o Senhor para te visitar nessa tarde, que aqui no Brasil é tarde ainda. Pedir ao Senhor que Ele renove as nossas mentes. Pedir ao Senhor, você que é líder, que o seu ministério comece a frutificar vidas alcançadas para Jesus. Vamos buscar esse reino em primeiro lugar. Vamos permitir que essa justiça de Deus esteja na nossa boca, nas nossas atitudes, nas nossas ações. Não vamos permitir que o evangelho que você ama, o Pai que te criou, que te capacitou, não seja uma aparência para ti, mas que seja uma transformação de atitude, de mente. Nós podemos ter nessa tarde escolhas sábias, que é escolher Jesus, escolher viver o evangelho, é parar de estar nesse reino investido, mas ter essa essência de Deus. Pedir para Deus: tira esse ego de mim, Senhor, mas traz a tua presença. Tira essa vaidade de mim, Senhor, mas me permita e me ensina a obedecer. Que o Senhor nos guarde, nos cuide e faça morada hoje e sempre nas nossas vidas. O meu muito obrigado, obrigado à congregação, obrigada, irmã Maria José, que Deus possa curar sua mãe, também o meu pai, Deus possa estar fazendo o seu querer nas nossas vidas e nas vidas daqueles que nós amamos, em nome de Jesus.